Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começando a nossa terceira aula da Semana dos Doces Saudáveis. Meu nome é Thaís Cruz, seja muito bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez. A nossa semana tem como objetivo te ensinar na prática, te mostrar esse universo dos doces saudáveis sem glúten e sem leite, e também te mostrar como que você pode transformar alimentos simples, alimentos que muitas vezes você já tem na sua casa, tem aí na sua geladeira, em receitas incríveis que vão trazer muita saúde para você e para sua família. Hoje a gente vai fazer um bolo de cenoura, sem glúten e sem leite, e vai falar um pouco mais sobre, continuar a nossa explicação, né, aprofundando um pouco mais as receitas, sobre os ingredientes, onde vocês podem encontrar, onde vocês podem comprar, para poder fazer na casa de vocês, certo? Lembrando que a nossa semana ela vai até segunda-feira, hoje é a nossa terceira aula. Se você não está inscrita no evento, você pode digitar aqui nos comentários a palavra doce, que aí a gente manda um convite no seu privado para você entrar. Queria lembrar que as receitas que vocês estão aprendendo aqui ao longo dessa semana, elas estão sendo enviadas num e-book dentro dos grupos de WhatsApp, tá bom? Então, ontem a gente fez um bolo de chocolate maravilhoso, sem farinha, sem açúcar, sem glúten, sem leite, e hoje enviamos a receita. Caso você tenha entrado depois que a gente enviou, o WhatsApp ele não armazena, né? Ele não te mostra as mensagens antigas. Então, fica tranquila que amanhã, de manhã, novamente, a gente vai enviar o e-book atualizado, com a receita, além do bolo de chocolate, com a receita de hoje do nosso bolinho de cenoura, tá bom? Hoje é uma receita que ela tem mais tempo de forno. Ontem a nossa receita foi rápida, né? Foi uma receita de 15 minutos no forno. Se você não viu, essas aulas elas estão ficando gravadas, disponíveis, mas elas não vão ficar disponíveis sempre, certo? Elas ficam disponíveis por tempo limitado. Então, se você perdeu uma aula, já aproveita no dia seguinte para você ver, para não deixar acumular conteúdo, tá bom? Certo? E eu já vou então começar fazendo a receita, porque como eu falei, ela é uma receita que ela vai demorar um pouco mais. Eu quis mostrar para vocês essas duas possibilidades, né? Ontem a gente fez uma receita super rápida, mostrando para vocês que é possível a gente fazer receitas, né, gostosas daquela forma. E hoje a gente vai fazer um bolo mais tradicional, mais com cara de bolo, mais mudando alguns ingredientes, tá? Eu vou começar a falar sobre eles, algo que é bem importante, né? Quando você vai fazer uma receita, é importante que você separe os ingredientes antes. A gente chama isso de mise en place. Isso é um nome bonito em francês para dizer organizar os ingredientes. Por que que isso é importante, né? Não é uma frescura, não é uma besteira, porque quando a gente está fazendo um bolo, e esse bolo hoje vocês vão ver que ele tem mais ingredientes que o bolo de ontem, todos os ingredientes têm a sua importância, têm a sua função, né? Isso a gente já vem falando aqui ao longo das aulas. Quando algum deles falta, pode interferir bastante no resultado final da receita. Então, a importância de a gente deixar tudo organizado antes de começar é para justamente não estar lá fazendo, né? Você está lá no liquidificador, já batendo os ingredientes, fazendo, e daqui a pouco você se dá conta, ai meu Deus, eu não tenho fermento. Ai meu Deus, faltou algum ingrediente. E aí você vai perder tudo. Então, essa organização dos ingredientes nos traz isso, a previsibilidade, né, de não faltar algum ingrediente no decorrer da execução da receita, e também nos dá essa certeza da quantidade. Ontem eu comentei com vocês a importância de vocês investirem em uma balancinha, né, de precisão, que tem aí em torno de 20, 30 reais, vocês conseguem adquirir uma, para que vocês saibam exatamente quantas gramas tem ali naquela, por exemplo, aqui eu sei que tem, 80 gramas de determinado tipo de farinha, né? Aqui tem semente de linhaça, então tá tudo pesadinho, porque quando a gente vai trabalhar com doces, a precisão é importante. Eu era muito da receita no olho, né? Era muito da receita intuitiva, da culinária intuitiva. Quando eu dava cursos antigamente, né, bastante sobre culinária ayurveda, sobre receitas, muitas receitas salgadas, era tudo assim. E eu vivia dizendo, eu tenho horror de quem pesa receita, aquelas coisas em gramas, que coisa chata isso. E era por isso que eu nunca acertava um bolo, né? O meu marido vivia pedindo para eu fazer um bolinho, eu tentava e errava, nunca acertava. E eu dizia, a Marta, daqui a bastante tempo, a Marta lembra, né, Marta? E eu dizia assim, gente, não é possível que eu tenha uma mão tão boa
para receitas salgadas e quando a gente fala de doce, eu não consigo acertar um bolo. E aí perdi ingrediente, ficava frustrada, ficava brava, dizia, ai, não vou mais fazer isso, não é a minha praia. Até que um dia eu entendi, foi num aniversário meu, que eu lembro que eu fiz uma lista de desejos para o ano, e eu coloquei aprender a fazer bolos, né? Fazer mais bolos para o Tiago, que é o meu marido. E aí eu fui atrás, fui estudar e entendi que não é ter uma mão boa ou não, né? Não é ter jeito ou não, é técnica, é estudo. E aí me apaixonei por esse universo e foi muito assim ao encontro do que as alunas me pediam, né? Porque elas diziam, Thaís, assim, os salgados até que a gente se vira, porque no geral a gente se vira, né, gente? Às vezes falta criatividade, às vezes a gente fura aqui, fura ali, mas assim, um bom e velho feijão com arroz no almoço, uma carne, uma salada, um legume, não é assim algo de outro mundo para a gente fazer. Agora o que as alunas me traziam era muito esse horário do lanche, né? O intervalo da tarde ou o final de semana, que era onde elas desandavam, né? Aí comiam coisas de padaria, super açucaradas, com muita farinha branca, ficavam mal. Então eu uni as duas coisas, né, para trazer aqui para vocês. Eu falei bastante sobre isso ontem, vou enfatizar aqui. O meu objetivo sempre é trazer para vocês ingredientes simples. Talvez vocês já tenham muitos aí na casa de vocês. Se não tiverem, não é nada exorbitante, assim, que vocês vão ter que comprar. Sobre compras, né? Hoje a gente tem muita possibilidade de compras online. Eu tenho alunas, hoje a gente já deve ter mais de 1.000 alunas no mundo inteiro que se viram, né? Independente do lugar onde elas moram. Então eu tenho alunas que moram, por exemplo, quem mora na região de Manaus, muitas vezes tem acesso a produtos bem diferentes do que a gente tem acesso aqui no Sul, né? Eu moro em Santa Catarina. E independente norte e sul do Brasil ou em outros países, hoje em dia a gente consegue se virar bem, porque a gente não depende mais de ter esse ingrediente na nossa cidade. Quando eu comecei nesse universo, assim, a começar a cozinhar um pouco mais, lá por 2008, 2009, era muito difícil, né? Foi na época que eu descobri ali uma intolerância à lactose, então era muito difícil ter os produtos. Eu lembro de sempre ir no supermercado e quando eu saía do supermercado, naquelas caixinhas de sugestões, eu sempre colocava, por favor, tragam mais produtos sem lactose, porque na época não tinha a menor ideia do que era um leite vegetal, acho que o único que tinha à venda era um leite de soja, que é horrível, né, na minha opinião, em termos de tanto de qualidade quanto de sabor, mas não existia nada. E com o tempo isso foi se expandindo, hoje a gente tem muita coisa, né? Mas mesmo que você more numa cidade pequena, tudo hoje a gente pode encontrar online. Tudo hoje a gente pode fazer uma busca na internet e encontrar e até às vezes se surpreender por ter às vezes um produtor próximo de nós. As alunas dentro da doceria, que é o meu curso completo, né, Doceria Saudável, elas recebem uma lista com várias sugestões de fornecedores. Muitos deles a gente tem parceria, tem cupons de desconto, né? Outros são apenas sugestões de locais de compra. Então, independente de onde estiver, você consegue pesquisar preços sem precisar sair de casa. E isso é maravilhoso. E se você faz doces, né, produz com certa regularidade, uma compra, às vezes, em maior quantidade vale a pena, porque quando eu comecei a fazer doces para vender, lá em 2014, eu não tinha noção nenhuma, né? Então, alguém fazia uma encomenda de um bolo de banana. Eu ia lá, olhava os ingredientes que eu ia usar no bolo, ia numa loja de produtos naturais, que normalmente os ingredientes são mais caros, comprava as quantidades adequadas para aquela receita e pagava muito mais caro, né? Então eu ir numa loja de produtos naturais, em um empório, comprar algo a granel, comprar ali 200 gramas de um produto, às vezes vai me custar muito mais caro do que eu ter um contato direto com aquela empresa, com aquele revendedor e comprar 1 quilo, por exemplo, 2, 3, quantos vocês quiserem. Então, a busca online e a compra em maior quantidade sempre é uma boa opção, tá? Hoje a gente já tem muito, na época todo acesso ao conhecimento era mais difícil, né? Os meus estudos eram... a minha base começou ali, não tinha onde estudar, não tinha Instagram, curso online, nada, então a gente tinha que viajar,
pegar ônibus, avião, pagar hotel, alimentação, ficar um final de semana ou mais em locais estudando. Eu assinava na época a revista dos Adventistas, eu não sou adventista, mas era onde eu encontrava informações sobre saúde. Eu não sei se alguém lembra dessa revista. E ia buscando, assim, livros, daí um site ou outro que começou a ter ali por 2013, por aí, e hoje a gente já tem essa bênção aí, que é o acesso ao conhecimento, tá? Então, hoje eu organizo as minhas compras, basicamente em 2 locais de fornecedores, um local que me fornece chocolates, onde eu compro chocolates, que eu mostrei até ontem para vocês, né, a marca que eu uso, e outro onde eu compro o restante das coisas, né, as farinhas, compro as sementes, compro as oleaginosas e tudo mais, e outras coisas daí perecíveis a gente acaba comprando ou na feira ou no supermercado. Hoje a gente vai usar cenoura aqui, né, ou frutas e tudo mais. Então, eu quero que fique cada vez mais claro que a gente busca a simplicidade e não a complexidade, né? As minhas receitas, elas são muito voltadas para você que quer fazer para o dia a dia, né? Que você quer fazer, às vezes, até, Thaís, quero fazer para vender, mas quero fazer da minha casa, não sou uma confeiteira, né? Mas quero ter uma renda extra, ou quero fazer para minha família, melhorar a saúde da minha família, a minha própria saúde, tudo de uma forma mais simples, mais leve, sem aquela coisa pesada, difícil, custosa, porque eu acredito que nenhuma de nós hoje tem muito tempo para fazer receitas hiper, mega elaboradas, né? Então a gente quer comer bem, quer ter saúde, quer ofertar isso para a nossa família, mas de uma forma prática, de uma forma simples. Então é isso que eu busco com as minhas receitas. Vamos começar então a nossa receita, né? O nosso bolo de cenoura. Quem chegou depois, quero lembrar que toda a descrição dos ingredientes detalhada em gramas e a descrição, né, passo a passo da receita vai ser enviada no grupo de WhatsApp dos inscritos amanhã pela manhã. Então, nós fizemos um e-book, onde a cada nova aula esse e-book vai sendo atualizado e enviado todos os dias pela manhã, atualizado nos grupos de WhatsApp. Ontem nós já tivemos a receita de bolo de chocolate, hoje vamos fazer o bolo de cenoura e amanhã de manhã vocês recebem um e-book com a atualização, tá? A receita do bolo de chocolate e do bolo de cenoura, tudo em detalhes, certo? Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, se você digitar a palavra doce aqui nos comentários, você recebe no seu direct o convite para participar. É bom que vocês estejam lá, que vocês recebem os lembretes e o e-book também, tá certo? Eu vou começar, então, na receita e vou falando para vocês os ingredientes. Ontem nós fizemos um bolo sem farinha. O bolo de chocolate, ele não levou nenhum tipo de farinha. Hoje nós vamos usar 2 tipos de farinha aqui. Na aula de amanhã, confirma para mim, Tiago, se amanhã é a aula do glúten. Eu acho que é, tá? Amanhã a gente vai ter uma aula onde eu vou falar só sobre glúten. Então, por que o glúten ele se tornou um vilão? Qual é a história dele, né? Por que ele surgiu? E como que a gente pode hoje fazer uma substituição adequada? E nunca vai ser a substituição 1 por 1. Então, por exemplo, você tem lá uma receita de família que você gosta muito, uma receita da sua avó, da sua mãe, onde ela usava 200 gramas de farinha de trigo, por exemplo. Você está numa onda de não comer glúten, e aí você diz, então eu vou só trocar 200 gramas de farinha de trigo por 200 gramas de farinha de arroz. Quem já fez isso, né? Sabe que vai dar muito errado, porque a gente nunca vai trocar 1 por 1. E isso, gente, é em relação ao glúten, é em relação ao leite, é em relação ao açúcar. A gente vai ter uma aula sobre cada tema. Amanhã é sobre glúten, sábado é sobre o leite e domingo é sobre açúcar, certo? Amanhã, então, eu vou falar sobre glúten e vou ensinar um mix de farinha sem glúten para vocês, amanhã, sexta-feira. Sábado, vamos falar sobre o leite, a substituição adequada dele. Eu vou ensinar leite condensado sem leite, um leite condensado vegetal para vocês. E domingo, vamos falar sobre o açúcar. É uma das lives mais importantes, eu recomendo muito que vocês não percam a live de domingo às 19 horas sobre açúcar. Eu vou falar toda a história. Tem 70 anos de mentira aí que nos contaram sobre o açúcar e eu vou contar para vocês o porquê. Envolve suborno de pesquisas e um monte de outras coisas e vou ensinar um blend de adoçantes naturais, tá? Então, as nossas próximas 3 aulas, a gente vai falar sobre cada um desses ingredientes que são os principais. E a gente sempre precisa entender que a substituição nunca vai ser 1 por 1.
porque a gente sempre parte do princípio de entender a função daquele ingrediente na receita, sempre, tá? Então, sem conhecimento, você só vai repetir receitas sem ter liberdade, sem poder criar. Então, hoje aqui a gente vai, ao invés da farinha de trigo, nós vamos usar 2 tipos de farinha, que é a farinha de arroz. Eu estou usando aqui a farinha de arroz integral, mas vocês podem usar a farinha de arroz branco. A diferença é que a integral vai nos trazer mais fibras. A gente sabe que a adição de fibras numa receita contribui para a redução do índice glicêmico dela. Se eu trago uma farinha de arroz branco, a carga glicêmica dessa receita vai ser maior. Temos outros ingredientes aqui que vão ajudar, sim, mas é importante que vocês saibam que pode usar as duas aqui no bolo, mas elas têm uma diferenciação em relação à quantidade de fibras, certo? Marcas, gente, hoje a gente tem muitas, então eu não vou falar uma marca, porque aí vocês acham que tem que usar só daquela marca que eu uso, e eu não quero criar isso na cabeça de vocês. Eu quero que vocês busquem. Hoje a gente já tem no mercado marcas de farinha de arroz, às vezes na sua cidade tem alguma que você conhece, aqui na minha tem vários produtores de arroz na região, tem várias marcas de farinha de arroz, certo? Quantidade vai estar tudo descrito no e-book. Então eu estou aqui com um bowl, e a gente vai começar fazendo esse preparo do mix de farinha. Vocês vão ver que na aula de amanhã eu vou explicar isso em mais detalhes, mas as pessoas gostam muito de buscar um mix pronto, né? Thaís, me ensina um mix pronto de farinhas que eu posso usar em tudo. Amanhã eu vou ensinar mas eu vou ensinar com vários parênteses, né? Trazendo para vocês que tudo sempre vai depender da receita que vai ser feita. Então, antes de a gente pensar qual mix de farinha eu vou usar, qual farinha eu vou usar, sempre a gente pensa qual receita eu vou fazer. Aqui nós vamos fazer um bolo de cenoura. O que a gente deseja desse bolo? Altura, fofura, maciez, sabor, estrutura. Então é um tipo de raciocínio na escolha das farinhas. Se eu vou fazer uma base de uma torta banoffee, por exemplo, ou de torta de limão, se eu entro numa linha das massas sablé, sucré, né, que é da linha da confeitaria francesa, que a gente pode adaptar para a confeitaria sem glúten, já vai ser outro raciocínio. Eu não quero altura, eu não quero fofura, eu quero outra coisa. Então, sempre que a gente for pensar nas farinhas, antes a gente pensa qual é a receita, certo? Que a gente vai fazer. Então, aqui a nossa primeira farinha é a farinha de arroz, pode ser integral, pode ser a branca, eu estou usando aqui a integral, vou botar no bowl, certo? A minha segunda farinha é a farinha de aveia. Você pode encontrar a farinha de aveia pronta, já assim, com esse aspecto mais fininho, ou você pode comprar aveia flocos grossos, flocos médios, flocos finos e bater no liquidificador. Então, a Thaís, eu adoro fazer mingau, adoro fazer panqueca de aveia, eu já tenho aveia em flocos. Só moe no liquidificador, você vai transformar ela numa farinha de aveia, tá? Não precisa comprar a farinha de aveia. Aqui é ela bem moída, ela não precisa estar hiper moída, não tem problema se ficar nos pedacinhos. A aveia vai trazer pra gente também muita estrutura e vai trazer pra gente aqui bastante fibras. Então a aveia ela vai ajudar também nessa redução da carga glicêmica da receita. Embora a aveia seja um carboidrato, embora o arroz seja um carboidrato, e a gente sabe que os carboidratos têm o seu índice glicêmico maior, na combinação, na junção dos ingredientes, o resultado é diferente. Hoje até fiz uma sequência de stories explicando para vocês. Eu vou explicar bem mais em detalhe, em profundidade, na live eu ia falar na live do arroz, na live do açúcar no domingo, o quanto a adição de alguns grupos de alimentos auxilia na redução da carga glicêmica dessa receita. Eu dei um exemplo nos stories da adição de acidez, que a gente colocou ontem, por exemplo, o vinagre, né, de maçã. Hoje a gente não vai usar, mas até poderia botar um toque. O quanto o vinagre, numa pesquisa, mostrou que reduziu 30% a velocidade de liberação do açúcar, né, na corrente sanguínea. Então, mesmo a gente usando carboidratos, quando a gente usa carboidratos complexos, a cenoura também é um carboidrato complexo, a gente adiciona fibras e isso vai contribuindo. Então, uma receita pensada, uma receita saudável, com base de conhecimento, é como, imagine a construção de uma casa.
Então, cada tijolinho de conhecimento que eu vou colocando vai formando depois um todo. Então, não é um ingrediente isolado, é o todo da receita. Isso eu falei todas as aulas, vou seguir repetindo. Nunca fiquem nesse terrorismo que muitas pessoas falam de demonizar ou de endeusar um ingrediente isolado. Então, não é um ingrediente sozinho que vai te tornar saudável ou não, que vai te inflamar ou que vai te desinflamar, é o todo, é o contexto. Por isso que é importante vocês irem entendendo. Então, aqui tem farinha de arroz, que eu já coloquei. Vou adicionar minha farinha de aveia aqui no bowl também, certo? E vou botar uma pitadinha de sal. Por que o sal, né? Quando a gente vai estudar sobre culinária ayurveda, a gente estuda, acaba esbarrando no conhecimento dos sabores, dos 6 sabores, pela visão do Ayurveda, e da importância do equilíbrio desses sabores na nossa alimentação. Então aqui, a adição do sal, ele ajuda nesse equilíbrio, né, do sabor doce, principalmente, que vai entrar, e ele forma essa mandala de sabores que auxilia também na ativação da sua digestão, da sua salivação, da digestão desse bolo como um todo. Eu não estou usando aqui, mas poderia usar algum tipo de especiaria. Você poderia adicionar. Isso traria ainda mais benefício na redução do índice glicêmico, entre outras coisas, além do sabor. Poderia adicionar aqui uma pitada de canela, se você quisesse, uma pitada de cardamomo em pó, ou gengibre em pó, até mesmo uma noz moscada, eu acho que combinaria muito aqui. Eu acabei não me atentando a isso, não botei, mas a gente pode muito bem colocar as especiarias aqui. A Vera perguntou, eu vi aqui agora, se ela pode substituir farinha de arroz por farinha de amêndoas. Vera, eu te convido a estar na live de amanhã, que aí eu vou explicar sobre as substituições das farinhas e sobre cada família. E aí vocês vão entender por que às vezes uma não dá de ser substituída pela outra. Então, essas farinhas aqui são farinhas de estrutura, que é outra família quando comparada à farinha de amêndoas, que é da família de oleaginosas. Elas têm funções diferentes, tá? Então, aqui, nesse caso, não daria. A gente poderia substituir por outras, mas pela de amêndoas aqui, iria talvez me faltar a estrutura no meu bolo, tá? Então, aqui, recapitulando. Coloquei farinha de arroz, farinha de aveia e uma pitada de sal e vou mexer. Então, nesse caso, nessa receita do bolo de cenoura, esse é o meu mix. Tá? Então, vocês vão ver que amanhã eu vou ensinar um outro mix, que pode ser usado também, mas aqui a gente está usando esse mix de farinhas. A Thaís, eu adorei. Você vai lá, fez esse bolo de cenoura, gostou muito. Eu quero deixar essa mistura pronta, para quando eu for fazer meu bolo já ter ela pronta. Você pode fazer. Quando bem armazenado, num pote limpo, né, longe de umidade, de exposição à luz, tem uma durabilidade aí tranquila aí de 3 meses, né? Se você está usando farinhas de boa qualidade, com boa validade. Fizemos a primeira parte da receita, que é o preparo do mix. Eu vou deixar reservadinho aqui. Aqui, gente, a gente está numa aula, né? Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo tudo bem devagar, explicando bem devagar. Na pegada do dia a dia ali, com certeza vocês iriam fazer com uma velocidade muito maior do que a que eu estou fazendo. E aí, ontem eu expliquei que quando a gente vai fazer uma receita de um bolo, a gente precisa pré-aquecer o forno antes, sempre na mesma temperatura que vai assar. Porque se eu pré-aqueço o forno uma temperatura muito alta, depois ela não vai baixar a tempo suficiente para eu assar o meu bolo, tá? Então, quando você estiver fazendo no dia a dia, antes de começar a receita, já pode ligar o forno. Como é que eu sabia que eu ia demorar um pouco mais e explicar aqui, eu vou ligar ele agora, tá? A temperatura que a gente vai usar é a temperatura de 180 graus, então eu vou pré-aquecer a 180 graus. Perguntaram aqui se eu não uso goma xantana. Então, assim, não é porque em uma receita eu não estou usando que eu não uso. Eu vou explicar amanhã qual é a função da goma xantana, de que família ela é e por que a gente usa, tá? E eu vou daqui a pouco explicar por que eu não vou usar goma xantana hoje nesse bolo. Mas não significa que eu não use. A goma xantana é um ingrediente bem legal para a gente usar,
quando a gente trabalha com confeitaria sem glúten, eu uso sim, em outras receitas, nessa especificamente não. Ela vai fermento essa receita, mas o fermento ele é sempre adicionado por último. A gente não coloca ele no mix agora, tá? E depois eu falo lá no final sobre congelamento, certo? Vou ligar o forno e a gente vai dar continuidade aí para a parte no liquidificador, certo? Então a gente fez a parte dos secos aqui, certo? A gente vai agora para a parte dos úmidos. E a parte dos úmidos vai ser feita no liquidificador. Então é bem rápido, bem fácil, certo? Uma coisa que é importante também, antes de a gente começar a fazer, é a gente untar a forma. Então eu estou aqui usando uma forma com furo no meio de 16 centímetros, essa forma. Ah, Thaís, se eu fizer numa forma quadrada, se eu fizer numa forma redonda, se eu fizer numa forma, sei lá, de que tamanho, né? Dentro da doceria, eu falei sobre isso nos stories hoje também, a gente tem uma aula chamada Adaptando Formas. Quando a gente vai trocar, por exemplo, vou sair de uma forma redonda, vou fazer numa forma quadrada, ou vou fazer numa forma maior. É necessário, se a gente quiser ter precisão e não errar e o bolo, enfim, render, que a gente faça cálculos. Então, lá essa aula é uma aula assim que quem vê diz, meu Deus, por que tem a fórmula do pi aqui num curso de doces, né? Mas é uma aula bem libertadora. Assim, as alunas sempre falam, nossa, que coisa boa poder aprender isso. Lógico que eu não vou ter tempo de explicar aqui, mas é uma aula bem legal que a gente tem dentro da doceria, onde eu explico para dar essa liberdade para vocês, né? De quero trocar de uma forma por outra, de tamanho e tudo mais, aí vocês conseguem. Ok. Vamos para a parte dos líquidos, né? Dos úmidos, digamos assim, vocês vão ver, mas por que tem cenoura, tem a linhaça e tal, não é líquido, né? Mas são coisas úmidas que, quando processadas, se tornam pastosas. Então, a gente divide essa receita assim. Aqui são os secos e agora vão ser os líquidos, né? Que vão se transformar em líquidos em úmidos. Quando a gente vai fazer uma receita no liquidificador, eu gosto de enfatizar para vocês. Ontem vocês viram a minha batedeira, que é lá dos anos, sei lá, 80, 90 da minha mãe. Meu liquidificador também não é nada demais, é de plástico. Para vocês verem que dá de a gente fazer com utensílio simples de casa, né? Só que para a gente não judiar muito esse liquidificador, a gente começa colocando os líquidos mesmo, tá? Aquilo que é líquido mesmo, certo? Então eu vou começar aqui colocando os meus ovos. Ovos, gente, quando a gente olha para os ovos, a gente hoje já sabe, né, que é um alimento super nutritivo, é riquíssimo em proteína, em gorduras boas, que proteínas e gorduras boas também vão auxiliar na redução da carga glicêmica dessa receita. Se eu tenho alergia a ovos, se eu sou vegana e não consumo nada de origem animal, a gente tem como substituir por esse ingrediente aqui, que é a linhaça, tá? A semente de linhaça. Depois eu falo um pouco mais. Ontem já expliquei que quando a gente vai fazer substituição, a substituição de ovos também pode acontecer de diferentes formas. O ovo ele pode entrar aqui como função de liga, como função de estrutura, como função de umidade. Cada função vai ter um substituto, né? Então aqui, quando a gente vai substituir o ovo, a gente poderia trocar cada ovo por uma colher de sopa de farinha de linhaça com 3 de água. Então, o que é um ovo de linhaça? É uma substituição do ovo para a liga, para a função de liga. Qual é a quantidade? Uma colher de sopa de farinha de linhaça com 3 de água. Isso equivale a 1 ovo de galinha, certo? Então, aqui eu estou usando 4. São 4 ovos. E eu vou colocar ele aqui no liquidificador. Esse ovo aqui, ele entra como auxílio na liga, mas ele auxilia muito na estrutura também, né? Ele vai ajudar esse bolo a crescer. É um bolo, sempre pensem nele como uma árvore, assim, né? A gente quer que isso vá criando raízes, ele se estruture, ele se expanda e ele se sustente. Quando a gente não tem estruturação suficiente num bolo, é o que acontece muitas vezes com os bolos sem glúten. Cresceu lindo no forno, você tira do forno, ele vira uma sola de sapato, né? Ele sola.
Por quê? Porque ele não teve estrutura suficiente. Então, às vezes, faltou a estrutura das farinhas, você usou muitas farinhas de oleaginosas, às vezes faltou a estrutura dos ovos. Então, essa estruturação, usar de elementos de estruturação é o que vai ajudar esse bolo expandir e se manter. Tem outros fatores para a estruturação do bolo? Tem, principalmente temperatura do forno. Isso que eu falei para vocês, né? Não ficar mudando a temperatura. Então, eu pré-aqueci numa temperatura, vou assar na mesma temperatura. Não ficar abrindo e fechando a porta do forno, acho que isso todo mundo já sabe, né? As mães já ensinaram pra gente. A gente lá criança queria comer o bolo, né? Já aprendeu que não era bom. E a temperatura dos ingredientes. Então, essa história de vou fazer um bolo, tirei o ovo da geladeira, botei. Ou meu açúcar está na geladeira, eu botei. Isso pode dar ruim, fazer com que o bolo sole. Então, pensou em fazer um bolo, já deixa os ingredientes meio fora da geladeira em temperatura ambiente, tá? Vai ter muito mais chance do bolo dar certo. Ok, coloquei meus ovos aqui. Vou adicionar agora o meu óleo, a minha gordura. Aqui você pode usar óleo de coco, você pode usar azeite de oliva, que eu falei ontem, que as pessoas às vezes acham estranho usar em doce, mas fica muito bom, não fica com aquele sabor, né, que você sente, mas ele dá um gosto muito bom, principalmente se é alguma receita com chocolate. O azeite de oliva combina muito. Outro óleo que você pode usar, que são os óleos, né, que entram daí dentro dos óleos vegetais ali refinados, como por exemplo o óleo de girassol. Qual é a grande questão desses óleos? Eles são vendidos em garrafas plásticas. Então, essa venda na garrafa plástica, a exposição dele na prateleira do supermercado, né, a luz e tudo mais, faz com que ele vá criando ali substâncias pró-inflamatórias, certo? Agora, se você adquire um óleo que ele está envasado num recipiente de vidro, assim como é normalmente um recipiente de azeite de oliva, não há um grande problema se esse óleo for prensado a frio, né? Se eu tenho um óleo de semente de girassol, ou de semente de gergelim, ou de semente de uva, ou de abacate, ou de linhaça. Hoje a gente tem vários tipos de óleo e eu encontro aqui no mercado da minha cidade, perto da categoria dos azeites, né? A gente vê tipos diferentes. Então, esse envasamento é importante. Então, se eu vejo que ele está envasado num recipiente escuro de vidro, já me dá meio caminho andado de garantia que esse óleo é de boa qualidade, né? Ele não está numa embalagem plástica, tá bom? Então aqui vocês podem escolher algum tipo de gordura, mas essa gordura precisa estar nesse estado líquido, ela não pode estar sólida, por exemplo, uma manteiga. Nós usamos muito na doceria, é um ingrediente bem conhecido das alunas, porque eu falo bastante dele, é uma manteiga chamada manteiga de teobromas. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Manteiga de teobroma é um nome científico do cacau, né? Então, qual é o nome científico do cacau? Teobroma cacau. Então, teobroma é uma família, né? E a manteiga de teobromas, ela junta 4 frutos amazônicos: o cacau, o cupuaçu, cacauí e cupuí. Então, são 4 manteigas: manteiga de cacau, manteiga de cupuaçu, manteiga de cacauí e de cupuí, juntas formam a manteiga de teobromas. Eu tenho ela aqui, mas está guardada. Ela é uma manteiga que fica com o mesmo aspecto de uma manteiga de cacau, sólida, né? Só que a gente usa bastante. Eu faço brownie com ela, faço cookie, faço bolos. Se eu fosse usar ela aqui, eu precisaria ter derretido ela antes, porque ela é sólida, tá? Mas ela poderia ser usada também. Vocês podem comprar, ela hoje é uma manteiga. Quando eu fazia o brownie para vender, eu encontrei ela e comecei a usar ela, porque ela era mais barata que a manteiga. Quando eu comecei a fazer brownie para vender, eu usava manteiga ghee. Então, eu ia até uma cidade vizinha nossa aqui, chamada Nova Veneza, comprava manteiga direto do produtor lá com as vaquinhas soltas, felizes, que davam um bom leite, trazia a manteiga para casa e preparava a manteiga ghee. Dentro da doceria eu ensino, tem todo um passo a passo de fazer, que é bem usado no Ayurveda, né? Manteiga ghee para tratamento, não tanto para uso culinário, como hoje é difundido, mas muito para tratamento. Manteiga no olho, manteiga para dores lombares, articulares, enfim, é como um remédio. Fazia a manteiga ghee, e aí a manteiga começou a ficar muito cara.
E a manteiga de teobromos, por mais que, né, as pessoas pensem, nossa, frutos amazônicos, deve ser super cara, ela era mais barata e também bem mais barata que o óleo de coco, que hoje, gente do céu, né? Meu Deus, não sei o que aconteceu. Óleo de coco eu pagava um vidro, quando comprava em vidro de 500 gramas, a gente pagava às vezes 20, 22, 23 reais. Hoje já pulou para 40, né? Então aumentou muito. Então, o que eu disse ontem, eu vou reforçar hoje, que eu jamais aqui vou ser hipócrita de te apontar o dedo se você adapta a sua receita com os ingredientes que você tem acesso. Hoje mesmo estava falando com uma aluna, eu falei para vocês que dentro da doceria a gente tem grupos de WhatsApp com as alunas, onde eu estou lá, né? Não é alguém da equipe, é a Thaís que responde áudio, a Thaís que escreve lá. E uma aluna perguntou, ela disse, Thaís, eu posso vender um ovo de Páscoa com chocolate normal, além do saudável? Porque eu estou muito precisando de grana e eu não sei se vai dar para mim vender só o saudável, pensei em vender um tradicionalzão mesmo. Gente, que eu seria uma pessoa muito hipócrita, né? Dizer, não, isso é um absurdo, uma aluna minha vender um ovo com chocolate tradicional. E aí eu falei para ela uma frase que eu gosto muito, que é o tudo posso, mas nem tudo me convém. Poder, você pode vender com o que você quiser, né? Só tenha daí a atenção de divulgar de forma correta, né? Não mentir para o cliente, não dizer que é saudável, que é sem glúten, sem leite, é algo que não é. Mas você pode fazer o que você quiser. Então, eu não vou jamais ser hipócrita ou de julgar vocês, não usem isso, tal. Você vai adequar de acordo com a sua realidade. Poxa, se você... farinha de arroz, farinha de aveia são farinhas baratas, né? Conseguir ali usar. Não vou conseguir ter um óleo de coco, vou usar um óleo de girassol. Gente, muito melhor do que você usar um óleo de soja, uma margarina da vida. Então, sempre a gente tem que ter uma flexibilidade, né, sem essa coisa rígida, quadrada, de entender a função do ingrediente e eu adapto de acordo com a minha realidade, tá? Então, aqui, ovos. Vou colocar o óleo aqui também. Como eu falei, o óleo precisa estar líquido. Agora, verão não é difícil, né? Que ele esteja líquido, pelo menos aqui no sul. No inverno eles ficam todos sólidos por conta do frio. O óleo de coco, ele abaixo de 25 graus, ele solidifica, né? Então, ok. Coloquei aqui os ovos, o óleo. Vou adicionar agora a cenoura, tá? A cenoura é um tubérculo, um carboidrato complexo, que vai me agregar muitas fibras também, vai deixar esse bolo com aquela cara de bolo de cenoura maravilhoso. Então aqui tem equivalente, vai estar tudo lá as gramas, mas assim, depende do tamanho da cenoura. Ah, tá, estou usando cenourinha orgânica, cenourinha pequenininha, às vezes você vai ter que usar mais. Se você compra aquelas cenouras tamanho tradicional, digamos, de mercado, às vezes 1, 2 cenouras já dá. Se for uma cenoura menor, vai precisar de mais, tá? Então, vou botar a minha cenoura que está descascada e ralada já no liquidificador. Qual é um dos segredos do bolo de cenoura? Ficar bem laranja. É a gente bater bem ele no liquidificador. Então, bater bem essa cenoura para que ela solte bastante ali do seu pigmento e deixe o meu bolo numa boa coloração, tá? Então, eu vou bater essa galera aqui e depois a gente vai adicionar mais 2 ingredientes que eu já vou falar para vocês. Então, eu vou deixar batendo, vocês vão ver que às vezes eu vou desligar, vou dar uma ajudinha com a espátula e tal, vai ficar batendo até eu ver que tá bem liquefeito, né? Bem liquefeito não, né? Bem líquido essa mistura, bem processada, tá? Enquanto vai batendo, eu vou dar uma liberada nos comentários para ver se vocês têm dúvidas até aqui, antes de a gente continuar. Vocês estão vendo que hoje vai ser uma live um pouquinho mais longa. Desejo que vocês tenham paciência aí. Vamos lá. Bom, a gente vai bater daqui a pouco mais um pouquinho. Perguntaram se eu vou ensinar a calda, sim. Então, por isso que eu falei, vai ser uma live um pouco mais longa, porque a hora que o bolo for pro forno, a gente vai fazer a calda de chocolate. Eu não tenho bolo pronto, hoje não fiz um bolo pronto para mostrar, tipo Ana Maria Braga. Vai ser esse mesmo, então a gente vai ter que esperar o bolo ficar pronto. É isso, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora eu vou adicionar mais 2 ingredientes, certo? Então aqui, o que a gente tem?
Antes que vocês pirem, surtem e joguem pedras, né, de xilitol em mim, eu vou usar açúcar demerara. Mas, calmem o coração, pode ser substituído por outros tipos de açúcar de melhor qualidade nutricional, como, por exemplo, mascavo, açúcar de coco, que tem um índice glicêmico bem mais baixo, ou adoçantes naturais. Eu não gosto, não uso e não recomendo o uso de xilitol. Vou explicar em detalhes na live de domingo, que aí eu vou falar de açúcares e adoçantes, vocês não percam essa live, que é uma live bem completa. Eu sou a favor do uso de blends de adoçantes naturais, né? Então, na aula de domingo, também vou ensinar um blend de adoçante natural que aí vocês podem usar, certo? Mas não usem xilitol, tá bom? Não é algo interessante para a saúde, principalmente para a microbiota intestinal de vocês. Então, aqui eu estou usando açúcar demerara. Ah, mas o açúcar, papapá. Se você vai tocar pedra do açúcar, você não entendeu o conceito de compensadores dietéticos. Não é um ingrediente isolado. Se eu estivesse usando aqui um bolo onde eu só usasse açúcar, farinha de trigo, leite condensado, fécula e um monte de farinhas refinadas, é uma história. Aqui a gente está usando um combo de fibras, de carboidratos complexos, de proteínas, de gorduras boas, de coisas que vão ajudar na redução do índice glicêmico. E a quantidade, gente, que a gente usa de açúcar, quando a gente vai comparar com bolos tradicionais, ela é mínima, é um bolo, entendeu? Não sou só eu que vou comer isso aqui, é um bolo que vai render. Esse bolo, sei lá, a gente já fez depende da fome, mas aí 4 pessoas comerem 4, 5, até mais, dependendo se é criança, né? Então é uma quantidade bem reduzida, tá bom? E o que eu já expliquei, pode ser açúcares de melhor qualidade nutricional, demerara, mascavo, de coco ou adoçante na mesma quantidade, vocês vão ver na descrição do e-book da receita, tá bom? Dependendo do que você escolher para adoçar, os diabéticos não podem usar o demerara, por isso que eles vão usar um blend de adoçantes naturais. Eu vou ensinar no domingo, ou você pode usar o que você já usa, tá? Dependendo do que você for escolher, entenda que muda. O demerara vai trazer uma cor mais clara para o bolo, o mascavo vai trazer a cor mais escura e vai deixar esse bolo um pouco mais caramelizado, mais úmido, que também fica muito gostoso. O de coco a mesma coisa, deixa o bolo mais escuro e com um pouco mais de caramelização, que são açúcares mais úmidos. O adoçante refresca, então todos os polióis, né, eles baixam a temperatura, então vai deixar o bolo um pouco diferente. Já testei, fica bom, minhas alunas também fazem, não tem problema, só entendam que eu não vou aqui dizer, é tudo a mesma coisa, vai ficar tudo igual. Não, cada um vai ter uma característica um pouquinho diferente, seja na coloração, seja na textura, no sabor, mas todos podem ser usados, certo? Quem é diabético, gente, você precisa ter um acompanhamento nutricional e seguir o que o seu nutricionista recomenda, tá bom? Vamos adicionar aqui o açúcar da sua preferência, o que você for usar. E já vou adicionar aqui também a nossa amiga maravilhosa, que é a semente de linhaça. A semente de linhaça, eu uso a dourada por 2 motivos. O primeiro é por conta da cor, que se eu uso a linhaça marrom, meu bolo ia ficar cheio de pontinhos escuros, ia ficar estranho. E por conta do sabor. A linhaça marrom, ela tem aquele gosto que puxa mais pro peixe, assim, né? Aquela coisa do ômega, né? Que fica aquele sabor. E a dourada é mais suave. Aqui a nossa linhaça dourada vai dar um combo aqui, um banho de fibras, de um monte de nutrientes e também ajudar na liga e na estrutura desse bolo, tá? Então vou colocar ela aqui. Eu estou usando ela em grão, porque vai ser moído no processamento no liquidificador. Eu recomendo sempre vocês comprarem ela em grão e se for fazer o uso de farinha de linhaça, fazer a moagem em casa. Porque se você já compra a farinha de linhaça moída, você não sabe há quanto tempo essa moagem foi feita. Então pode ter muita oxidação, ali pode ter muita perda. Então eu sempre gosto de comprar ela inteira e fazer o processo de moagem em casa. Então vou usar
alguma receita que usa farinha de linhaça, pega lá sua sementinha, bate no liquidificador, bem sequinho, bem limpo, que você já tem a farinha ali. É bem bom, tá? A live vai ficar gravada, disponível por tempo limitado. Então, se não deu de assistir hoje, assiste amanhã. Vou bater aqui mais um pouco, tá? Se forem tendo dúvidas, vão perguntando aí. Pode, a cenoura eu prefiro ralada, tá? Ela liquefaz mais fácil e libera mais da sua cor. Eu prefiro ralar do que picar. E não judia tanto do liquidificador. Ok, então vocês aprenderam que um dos segredos é a gente bater bastante para ela liberar essa pigmentação aqui. Vocês estão vendo a cor, né? Estão vendo a cor, certo? Não gosto de linhaça, posso não usar. Aqui não é uma questão de gostar ou não, porque a linhaça não vai deixar o sabor, né? Não é um bolo de linhaça que vai ficar com o sabor de linhaça. Ela tem a função de trazer fibras e de ajudar na estrutura, na liga do bolo. Então é importante sim, tá? Poderia trocar por chia, mas iria deixar escuro e com pontinhos pretos, tá bom? Então vamos recapitular o que a gente fez até agora. Aqui eu tenho um mix de farinha, onde eu usei farinha de arroz, farinha de aveia e uma pitada de sal. E aqui tem a mistura dos líquidos, né? Que eu tenho. Deixa eu mostrar para vocês como fica. Ó, tá? Aqui tem cenoura, tem óleo, tem ovos, tem o açúcar demerara, que pode ser substituído por outros ali que eu falei. Tem a linhaça. E é isso. Agora eu vou colocar, então, o líquido aqui com os secos. Vou colocar a mistura do liquidificador aqui no bol. E a gente usa daí essa espátula para poder raspar bem. E não ter desperdício. Estão vendo a cor que bonita que fica? Certo? Raspou bem aqui. A gente vai gentilmente misturar, unir os dois. Então aqui eu quero incorporar o meu líquido no meu seco. A gente não vai bater, né? Não vai ativar glúten, não vai nada disso. É só mesmo o misturar. Ó, e ela vai ficando uma massa, sempre raspando, né? Embaixo, pra você não deixar nenhum gruminho de farinha. Ela fica uma massa mais espessa, ela não é aquela massa líquida, né? Que vai escorrer. Eu vou mostrar para vocês. Ó, ela fica uma massa assim, ó. Tá? Certo? Não é dura, ela tem uma certa fluidez, um certo movimento, mas não é aquela massa líquida. Agora, o que a gente vai colocar? O fermento químico em pó. Tá? Hoje a gente já tem boas marcas no mercado também, que não são fermentos transgênicos, né? Que a gente pode escolher. E aí é só misturar rapidamente, só para incorporar. A minha forma já está untada. Então aqui eu estou usando uma forma com furo no meio, que vocês podem untar com o mesmo óleo que vocês usaram na receita. Se vocês quiserem fazer em outros formatos, pode, né? Hoje eu até falei com uma aluna no direct, pode fazer até naquelas mesmas forminhas que eu fiz ontem, o bolo de chocolate de muffin, né? Pode ser usado. E a gente vai colocar aqui, certo? Vou despejar a massa aqui na forma do bolo. A questão vai ser não comer esse bolo agora à noite, né? Um bolinho desse é bom para tarde, né? Para um cafezinho da tarde. Certo, coloquei aqui. E agora a gente vai dar uma ajustada nesse nosso bolinho. Põe um guardanapo, peraí, pra gente tirar qualquer sobrinha, né?
que teve aqui no cantinho da forma, para não cair, para não queimar, e dar aquele cheiro de queimado no forno, certo? E aí só dá aquela boa e velha nivelada e o bolinho tá pronto, tá? Vou levar ele agora pro forno, que já tá pré-aquecido, e aí eu vou pedir pro Thiago marcar 30 minutos para mim, que é o tempo dele de forno. Aí eu volto aqui pra gente fazer a calda. E a gente vai pra nossa caldinha. Lembrando que, né, se você não quiser fazer calda, o bolo de chocolate ele pode ser feito sem. O bolo de chocolate não, o bolo de cenoura, ele pode ser feito sem calda também, né? Esses dias eu testei ele com coco na massa, ficou muito gostoso. Até postei, acho que eu fiz ele na versão, eu fiz alguma versão sem açúcar. Tem aqui no meu Instagram, depois vocês pesquisem, tá? Bolinho de cenoura com coco. E fiz ele no formato muffin. Ficou muito bom, não me dá daí aquela necessidade que precisa de uma calda, né? Coloquei o coco ralado na massa mesmo, ficou bom. E aí não pareceu que precisava de uma calda de chocolate, mas é o clássico, então eu vou ensinar o clássico. Quem está chegando agora, gente, eu vou falar de novo, tá? Então, todo dia de manhã a gente envia o e-book atualizado. Então, ontem teve receita do bolo de chocolate, hoje de manhã nós enviamos. Hoje vocês estão recebendo receita do bolo de cenoura, amanhã de manhã você recebe o e-book atualizado, com as duas receitas, e assim vai ser todos os dias, vão ser todos os dias, sempre no outro dia de manhã, o e-book atualizado, tá? Vocês recebem lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos fazer a calda? Nossa caldinha. Tá. Sobre a doceria, a Leia perguntou quando que eu vou falar sobre o curso. Eu já estou citando um pouco dele durante as aulas, mas eu vou explicar tudo em detalhes no domingo, né? Sobre módulos, as aulas, valor, forma de pagamento, que a gente abre a próxima turma na segunda. Então, não é um curso que a gente abre assim mensalmente, né? Então, quem tem intenção de entrar já se organiza e a gente... quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu não estou inventando história. A doceria, quem já me acompanha há tempo já sabe qual era o valor que a gente cobrava normalmente nela. E a gente resolveu nessa turma, que talvez vai ser a última por um tempo, né? Durante enquanto o bebê nascer, não sei daí quando eu vou poder retornar. A gente resolveu fazer uma condição bem especial. Então vai ser uma turma que vai ter um desconto bem bom no primeiro dia. Então, se você já me acompanha um tempo e estava sempre, né? Já sabia o valor, mas isso achava alto e tal. Se organiza para estar com a gente na segunda-feira, que a gente fez uma condição bem de mãe, assim mesmo, para vocês, tá bom? E aí no domingo eu explico tudo sobre a doceria e segunda a gente abre as inscrições na live. Segunda eu vou ensinar receita também, não é só abertura. E na segunda-feira, então, a gente abre a próxima turma e vai ser um prazer ter vocês lá. Domingo eu explico tudo para vocês poderem se organizar. Essas aulas são aulas assim, a gente sempre faz, né, uma semana de aulas gratuitas, dessa vez a gente está fazendo até mais, normalmente são 3 aulas, dessa vez eu quis fazer 7, porque eu acho importante que vocês me conheçam, conheçam a minha forma de ensinar, conheçam a minha forma de ver os alimentos, de ver doces, para que vocês entrem daí no curso com a certeza de que querem, sabe? Eu não gosto daquela coisa eu não gosto de terrorismo, já falei essa palavra várias vezes, né? Nem nutricional e nem emocional. Então, aquela coisa que eu vou botando pressão, pressão, pressão em vocês, para vocês têm que entrar no curso e agora, e vai acabar o mundo e tal. Não é assim do meu perfil. Eu gosto que a aluna pense bem, fale com o marido dela, com a família, diz, olha, vai ter um curso assim, assado, que eu vou poder aprender doce para fazer para gente, de forma mais saudável, o que vocês acham? Que ela se prepare mesmo, né? E pense, não gosto assim que ela entre no impulso, daí aquela aluna que não vai ver aula, não quero, né? Quero alunas que entrem com aquela gana de aprender. Eu digo que a aluna boa é a aluna aquela que pergunta, eu digo, sejam chatas, porque a aluna boa é a que pergunta um monte na plataforma, que pergunta no grupo de WhatsApp. A gente tem plantão de dúvida toda semana, né? Então, toda semana ao vivo eu estou com elas nas terças. A gente tem algumas alunas aqui. A Josi é uma aluna, né? Que fez o bolo de cenoura dela pela primeira vez e acertou de primeira. Fiquei bem feliz. Vamos fazer a nossa calda? Eu vou pegar os ingredientes ali. São 4. E aí, gente, eu não tenho fogão aqui.
aqui, né? Diferente para vocês, um dia teremos. Então eu vou levar no fogo, vou estar ali, eu tô com o microfone, dá de a gente ir conversando, dá de eu respondendo dúvidas, tá? Então, panelinha, vocês vão precisar de uma panelinha. Essa aqui é a minha panela de cerâmica. A gente falou na primeira aula, né? Quando que foi a aula Como Desinflamar Comendo Doces, está disponível aqui para vocês verem no YouTube também. Eu falei sobre a gente não usar o Teflon e substituir por outros materiais. Então, essa daqui é um exemplo, que é uma panela de cerâmica. Essa daqui é de uma marca chamada, tá bem usada, né? Ceraflame, é uma marca de Joinville, Rio Negrinho, né? Que é aqui em Santa Catarina, que é uma marca que eu tenho o kit inteiro, assim, gosto bastante, e ela é mais barata que aquelas, como é que é o nome daquela bem cara de cerâmica? Le Creuset, GGG, Checheflé, já são muito caras, né? São ótimas, mas são bem inacessíveis, assim, para a maior parte da população. E essas daqui são mais acessíveis. Ah, sim, o Thiago começou a fazer, o Thiago, meu marido, hoje uma coisa bem legal, porque assim, vocês me perguntam muito, né? Ah, Thaís, que panela? Onde que compra? O tal marca de chocolate? Aí o Thiago criou, está criando ainda, não está pronto, mas quando tiver eu compartilho, que é uma página com tudo que eu uso de indicação, para vocês poderem clicar e aí comprar pela Amazon, pelo, não sei, pela... Eu vou botar nessa página onde estão os melhores preços e eles Ah, já vão tá. comprar no melhor preço. Tiago vai colocar onde tem os melhores preços desses produtos que eu uso e aí vocês vão poder comprar. Eu acho que é uma boa, né? Porque eu falei do tahine, aí então, que tahine, onde é que é? Aí eu falo, mas daqui a pouco a pessoa não vê ou ela esquece. Então essa página acho que vai ficar tudo bem organizadinho assim com as dicas, né? Se vocês quiserem comprar outras marcas, vocês são livres para comprar. Mas as que eu gosto, assim, que eu uso, quando estiver pronta, daí a gente compartilha. A Gil falou, Ceraflame é de Rio Negrinho. É isso aí, é aqui do... É Cera Flame. Cera de cera. Flame. Flame. Cera Flame. Tá? Essa aqui eu acho muito bonita. A gente tem o jogo dela, tem forma, tem frigideira, tem a leiteirinha ali, né? Para usar, tá? Os meus sentidos não falham. Eu senti um cheiro, digo, tá um cheiro forte já no forno. Fui conferir, o dourador estava ligado. O senhor, meu marido, foi assar, talvez alguma coisa ligou, eu nunca ligo. De manhã eu aqueci mais rápido. Pois é. De manhã ele foi aquecer o bolinho que eu fiz ontem para ele comer e não destirou. Então, se o bolo der errado, vocês culpem o Thiago. Não é para ligar dourador, do forno, tá? Ai, ai, ai. Eu vi que estava um cheiro já estranho, não era para estar agora o cheiro. Enfim, vamos torcer e botar nas mãos de Deus. Alguém falou que só usa Royal Prestige, né? Que é maravilhoso, mas, né? Não é acessível para todo mundo. Então, a cozinha é isso, né? A gente tem que estar com os sentidos todos atentos. O olfato, o olfato foi boa, né? O olfato, principalmente, mas a audição, vou dar um barulho ali diferente, o paladar, né? O olhar para as coisas, então todos os sentidos têm que estar ativos. Eu vi que o meu olfato ele é bom, né? Porque chega um momento que mesmo se a gente não bota timer, a gente sabe que o bolo está pronto pelo cheiro, pelo olfato. E eu vi que tinha um cheiro, né, já que não era para estar agora, né, porque só está 10 minutos de forno. Então, o que que acontece? O dourador, ele pode fazer com que o meu bolo ele pareça que está pronto por cima, mas por dentro ele ainda não está, tá? Então, ó, já tô, se der errado, se desculpem o Thiago, não tem outro bolo reserva. Nunca deu errado. Esse bolo de cenoura é aquele, gente, assim, ó, fiz na praia, mas isso faz em qualquer lugar. É aquele bolo certeiro, assim, que não tem erro, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. A calda. Quem não tá no grupo não recebe a receita, tá bom, Mauro? É só para quem tá no grupo de WhatsApp. Que aí recebe o e-book que tá maravilhoso. Não pode ligar nem para aquecer? Não, porque é aquilo que eu falei. A gente precisa pré-aquecer esse forno na mesma temperatura que vai assar.
Se eu deixo a temperatura, ela fica muito alta, quando eu coloco o bolo, ela não vai baixar na temperatura que é para estar para assar o bolo. Então é bom que pré-aqueça e se mantenha depois na mesma temperatura. Eu já tirei do dourador ali. Vamos lá. Mari, vida louca, eu uso só o cheiro, não tem relógio nem luz no fogão, ó. Mari confia nos seus instintos. Vamos lá para a nossa calda. A calda a gente vai usar 4 ingredientes, um deles é opcional, tá? Antes que a gangue do xilitol me jogue pedras, que é o açúcar, que ele é opcional aqui. Então, o que a gente usa como base dessa calda? Algum tipo de bebida vegetal. Então, como eu não uso leite, né, vocês vão ver sempre aqui no meu Instagram, dentro do curso, eu não uso aquela história do leite zero lactose. Por quê? Porque o leite zero lactose, ele é o leite da vaca com adição da enzima lactase, que é a enzima que o seu corpo ele não produz mais ou produz uma quantidade reduzida. Eu vou explicar tudo isso na live de sábado, que a gente vai falar sobre leite. Então, é uma maneira de você dar uma enganada no corpo, né? O leite de hoje em dia, que não é aquele leite do passado, nós já sabemos que é um alimento pró-inflamatório, né? Então, ele contribui para esses processos inflamatórios se desenvolverem, principalmente em relação à microbiota intestinal. Então, eu estou usando um leite que continua sendo o mesmo leite da vaca, porém com a adição de uma enzima que o meu corpo não produz mais. E eu acho que o corpo ele é muito inteligente, o corpo não é bobo, né? Eu sempre falo. Então, a gente está tentando enganar o corpo ali, dizer, ó, só tô tomando aqui com uma enzima para você não passar mal, para não ter dor de barriga, não ter diarreia, mas esses processos continuam acontecendo. Então, eu não uso, né, além de eu ter intolerância à lactose, já experimentei esses produtos zero lactose, queijo e tal, para mim faz mal igual. Então, a gente vai sempre nas receitas com as bebidas vegetais. O termo correto seria bebida vegetal. A gente acaba, às vezes, por hábito, falando leite vegetal. Já fiz posts falando leite vegetal que deram muita polêmica, né? De as pessoas dizendo, mas não é leite e tal. Então, certo seria falar bebida vegetal. Aqui é legal, se for possível, que você use uma bebida vegetal com percentual de gordura um pouco maior. Porque vamos lá. Vamos pensar no leite da vaca mesmo, né? Ele é um alimento rico em gordura. Então, da mesma forma que eu falei que não é só trocar 6 por meia dúzia quando a gente vai fazer a substituição da farinha de trigo, o leite é a mesma coisa. Cada bebida vegetal vai trazer a característica daquilo que a origina. Então, se eu uso uma bebida vegetal de arroz, é uma bebida vegetal que vai ter o quê? Um maior percentual de carboidratos, um índice glicêmico maior e um menor percentual de gordura, certo? O arroz tem quase nada de gordura, a não ser que eles adicionem, né, no preparo, ali na mistura, e bastante carboidrato. Quando eu comparo com a bebida vegetal de coco, de castanha, de amêndoas, enfim, acontece muitas vezes o contrário, né? Um maior percentual de gordura, ela se assemelha mais em termos de composição ao leite de vaca. Deu de entender? Eu vou explicar mais na live do leite, mas só para adiantar o porquê, que aqui seria interessante, então, como a gente quer essa calda cremosa, brilhante, né, que o que traz isso é a gordura, é legal que a gente utilize alguma bebida vegetal com mais gordura. Então, quais são as 3 que eu acho melhor? A de coco, bebida vegetal de coco, ou de castanha de caju, ou de amêndoas. Se você quiser fazer blends, né? Quero fazer uma bebida vegetal de coco e castanha, coco e amêndoa, pode fazer, fica até melhor, tá? Fica mais cremoso ainda. Você pode fazer em casa. Dentro da doceria a gente tem um módulo inteiro de tudo que é tipo de leite vegetal, ou pode comprar pronto, né? Hoje tem várias marcas, eu gosto muito da Tal da Castanha, que é uma marca que tem bons produtos com poucos ingredientes, né? Que a gente pode usar. Se numa correria você quiser comprar pronto, ou mesmo se você tem preguiça de fazer em casa, pode comprar ela pronta também. Uma bebida vegetal pronta, logicamente vai ser mais cara do que você fazer com o ingrediente in natura. Então, se eu for comprar coco seco,
vai ter um valor muito mais barato do que eu comprar bebida vegetal de coco pronta. Tá? Então, só deixando claro que você pode escolher o que preferir, sabendo que vão ter valores diferentes, tá? Aqui eu estou usando uma de castanha de caju com coco, certo? Coloco aqui na panela, vocês estão vendo que está tudo fora do fogo. Só estou explicando. Coloquei aqui. Vou adicionar o cacau em pó. Falei bastante dele na live de ontem, que a gente fez o bolo de chocolate, né? Que ele entrou com uma única farinha do nosso bolo, cheio de antioxidantes, de flavonoides. A história do cacau é algo... Dentro da doceria tem uma aula que eu falo sobre a origem do cacau, que é linda, assim, a origem dele é mesmo o chocolate em si, é considerado um alimento dos deuses, né, e era muito consumido como bebida quente. Se a gente pega o próprio significado da palavra chocolate, tem essa origem maia, se eu não me engano, que é chocou, né, com X, chocolate significaria a água quente, então era uma bebida quente, né? O chocolate, o cacau, ele era usado para consumo em rituais e usado como uma bebida quente. Com o tempo, quando os europeus, né, chegaram aqui nas Américas, que levaram esse cacau para a Europa, ele continuou sendo usado como bebida para os nobres. Então, ele era usado por reis, por pessoas com poder aquisitivo maior, principalmente pela manhã, porque eles percebiam que se mantinham com bom nível de energia quando consumiam a bebida pela manhã. Depois de um tempo, é que os europeus adicionaram o leite e o açúcar no cacau. E aí barateou, né, diminuiu o custo desse produto e eles começaram a dar, então, o chocolate para os operários nas fábricas, para que eles tivessem um maior rendimento, para que eles tivessem energia, aquela energia, né, que os nobres tomavam pela manhã na bebida de cacau, que eles tivessem aí ao longo do dia. Então, resumidamente, essa história do chocolate, mas ele é naturalmente um alimento nobre, né, um alimento sagrado, um alimento dos deuses mesmo. Então, a gente deve honrar ele como tal, escolhendo boa qualidade nos produtos. Então, aqui, quando você vai comprar um cacau em pó, que você busque um 100%, que não tem ali adição de açúcar ou adição de outros conservantes, tá? Então, aqui é cacau puro, 100%, não precisa ser alcalino, tá? O cacau tem a sua acidez, o seu amargor, e isso é muito bom, que você cheira, tem aquele cheiro de cacau bom, tá? Então, cacau em pó, vou botar aqui junto com a bebida vegetal. E o polêmico, né? Açúcar, que aqui eu vou usar o mascavo. Ele é um ingrediente opcional nessa parte. Por quê? Porque o nosso bolo já tem, né? Já tem ali, seja açúcar que você for botar, adoçante. Aqui, se você quiser manter sem e o seu chocolate tiver um bom sabor, não for um chocolate muito amargo, não precisa colocar. Ou também você pode trocar por um adoçante natural se você quiser. Vocês vão ver que na apostila eu coloquei ou nada. Eu botei porque aqui não é fundamental para a calda dar certo, tá? Altera um pouco, lógico, o sabor, a consistência, tá? E a durabilidade dela. Então você bota se você quiser aqui o açúcar, tá? O mascavo é bom, que combina muito com o chocolate. Deixa eu pegar um... Então, aqui tem a bebida vegetal, tem o cacau e tem o açúcar, certo? Eu vou levar isso no fogo e de vez em quando eu vou estar ali mexendo, porque meu fogão é aqui, né? Vou estar mexendo com o fouet, certo? Quando ele estiver assim, já dissolvido, eu vou mostrar para vocês o ponto, aí nós vamos adicionar o chocolate mesmo picado, tá? Deixa eu mostrar aqui. Chocolate picado, o mesmo que eu mostrei ontem para vocês na live de ontem, tá? E vocês podem usar o que quiser. Vou relembrar aqui alguns pontos importantes do chocolate. E eu vou ficar indo um pouquinho, indo e voltando, tá bom? Vou levar ele no fogo. Eu estou ansiosa com o bolo agora. Se esse bolo, eu tinha certeza que ele ia dar certo, agora eu não sei mais. Então, eu vou ligar aqui, minha luz vai piscar. Não piscou. Vou deixar ele aqui, de vez em quando vou vir dar uma mexidinha. Não é aquela calda que precisa
tá assim toda hora mexendo, tá? Também não é uma ganache, certo? Ganache é outra coisa, é aquela calda de bolo mais líquida, tá? Não é aquela que fica açucarada, é aquela que fica mais líquida. Quando a gente vai botar uma calda num bolo, que provavelmente não é o que a gente vai fazer hoje, é importante que tanto o bolo quanto a calda estejam em temperatura ambiente, estejam mais frios. Porque se eu boto a calda quente no meu bolo quente, a calda ela é muito absorvida pelo bolo e ela se some e não fica com aquele brilho e com aquela camada assim mais espessa, né? Ela é absorvida e não fica bonita e não fica legal. Então é legal que a gente deixe esfriar. Hoje talvez não dê tempo, né, de a gente deixar esfriar, eu quero só demonstrar para vocês ali, mas quando vocês fizerem em casa, vocês vão fazer isso, tá bom? O brilho da calda acontece principalmente pelo percentual de gordura. Então, se eu usar uma bebida vegetal com baixo percentual de gordura, talvez não fique tão brilhoso, tá? Os ingredientes da calda eu não mandei previamente, vai estar amanhã no e-book, certo? Então, o bolo é bom que esteja em temperatura ambiente e a calda também. E aí, vamos falar um pouquinho do chocolate, né? O chocolate, a gente pode chamar um produto de chocolate quando ele tem mais de 25% de sólidos de cacau e tem como única gordura a manteiga de cacau. Quando a gente tem adição ali de outros tipos de gordura, ou se a gente tem menos de 25% de sólidos de cacau, que entra a massa do cacau, o líquor, né, tudo, a gente não pode chamar de chocolate, a gente chama de cobertura. Cobertura fracionada, né, vocês já devem ter visto. Que é bem mais barato do que o próprio chocolate. Então, de novo, entra aquilo que a gente falou antes, né? Se você me disse que a única possibilidade que você tem, a única condição que você tem é de comprar uma cobertura, é sua escolha, né? Não é um alimento saudável dos deuses, como eu falei, mas se é a sua única alternativa, você faz o que você pode, o melhor que você pode com aquilo que você tem. Mas se você for buscar um chocolate de qualidade, sempre busque que tenha os primeiros ingredientes ali como massa de cacau e não açúcar ou leite, que é o que a gente encontra nos chocolates tradicionais, né? Você vai olhar qualquer chocolate Laca, qualquer coisa aí no mercado, você vai ver primeiro ingrediente, açúcar, segundo, leite em pó e tudo mais, né? Então, o que tem em primeiro lugar, quando você vai ler a lista de ingredientes de um produto, é o que tem maior quantidade nesse produto. Não sei se todos sabem disso. À medida que vai diminuindo ali, o que tem lá no finalzinho é o que tem em menor quantidade, tá? Então, a gente sempre busca que tenha como primeiro ingrediente a massa de cacau, né, a manteiga de cacau. Certo? Eu tô sentindo já cheiro de bolo. Quanto tempo, Thiago? Falta 3 minutos e meio. 3 minutos, viu? Marcas tem muitas hoje, né, gente? Eu tô usando a Chocolive. Ó, vou só dar uma mexidinha nele. Tá. Alguém perguntou se pode fazer a calda sem usar o chocolate. Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Como eu falei antes. Pode, não fica tão gostoso e não fica tão cremoso. Botar aqueles ingredientes ali, bebida vegetal, cacau e um tipo de açúcar, e aí deixar apurar mais, cozinhar mais até que ele encorpe. A adição do chocolate picado vai ajudar a encorpar, vai agregar mais gordura, né, por conta da manteiga de cacau, e o sabor, que fica sensacional, tá? Eu vou só pegar ele ali, nós já vamos tirar o bolo. Que Deus nos ajude, né, gente? Vocês fizeram orações aí para esse bolo que entrou com dourador. Tá, deixa eu mostrar aqui um pouquinho quando eu tô no forno, o áudio fica normal, ok. Ó, gente, deixa eu tirar os comentários para vocês verem o cheiro, tá? Ferveu, bolhas se formaram, borbulhou ali a minha calda. Agora é o momento que eu adiciono o meu chocolate. Por quê? Porque não tá mais o cacau ali em pó, entendeu? Ainda se dissolvendo e tal. Ele ficou junto, tá? Uma calda líquida ainda, né? Bem líquida. Então, não quero adicionar o chocolate picado. Você deixa ferver mais, cozinhar mais,
a junção ali do açúcar, a adição do açúcar com a gordura, uma hora vai condensar, tá? É o princípio da condensação que a gente usa quando faz doce de leite, né, e tudo mais. Então, uma hora vai condensar, só vai demorar um pouquinho mais, certo? Então, aqui incorporou tudo, eu vou adicionar o meu chocolate picado, tá bom? E aí vou voltar no fogo mais um pouquinho, só para ele dar aquela incorporada, aquela espessada, e o chocolate derreter. E aí depois eu mostro para vocês eu vou derramar num vidrinho. Olha, gente, primeira vez eu estou ansiosa para tirar o bolo do forno. 56. Não, eu já desliguei. Eu já achei que ele estava, deixei ele. Às vezes eu gosto de fazer isso. Eu desligo e deixo ele um pouquinho ainda dentro do forno, com o forno desligado, porque eu digo que forno é igual marido, cada uma conhece o seu, né? Então, o meu forno eu tenho essas manhas assim com ele. Eu desligo, deixo ele um pouquinho ali, às vezes deixo a porta do forno um pouco aberta, né, para ele ir se acostumando. Então, ó, minha caldinha, eu tô dando uma mexidinha. Essa calda não é aquela calda que precisa ficar mexendo toda hora, tá? Só vim aqui ver se o chocolate já derreteu. O meu ainda não, ainda tem alguns pedacinhos. Vamos pegar, deixa eu só pegar uma tábua pra gente pegar o nosso bolinho. Ó, a minha caldinha já deu, eu vou desligar. E a panela de cerâmica, quem for comprar ou usar, enfim, às vezes as pessoas não gostam de panela de cerâmica porque dizem que queima a comida. É porque ela mantém a temperatura, tá? Então, assim, tá fazendo um arroz. O arroz está ainda com um pouco de água, você desliga. Você não vai deixar para desligar quando já está tudo seco, porque aí vai queimar, porque ela mantém a temperatura, é igual a pedra, o barro, enfim. Tá? Então aqui eu vou deixar ela na panela mais um pouquinho, para ela esfriar. Depois eu vou botar no pote de vidro e vou pegar o bolo. Olha, gente, acho que deu. Ele deu uma rachada, né? Então, essas rachaduras, assim, não tem um... Thiago assume. Não tem um grande problema, mas é um pouco disso. Ele encontrou... vamos lá, explicando, né? Ele formou a película antes do centro. Então, aquilo que eu expliquei para vocês que é como uma árvore, né? Ele vai se estruturando e expandindo. Então, o dourador estava ligado. Então, se formou meio que uma crostinha, uma película, e aí no momento que esse bolo foi expandir, ele encontrou uma certa resistência. E aí ele dá essa craquelada, tá? Não é um grande problema aqui, né? Só pela questão estética, mas a gente vai botar a calda. Tem-se sempre uma discussão boa, assim, se o bolo de cenoura deve ser servido assim ou ao contrário. Eu gosto muito de servir ele ao contrário, então essa parte craqueladinha que ficou craquelada aqui vai ficar voltada para baixo, mas normalmente não ficaria, tá? Era para ficar um pouquinho mais lisinho, tá bom? Mas acho que deu. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho, e aí assim, o que seria o certo, né? A gente deixar em temperatura ambiente, aquilo que eu expliquei ontem. Não precisa, assim, esfriar totalmente, mas ele precisa, seria bom que ele estivesse num ponto, o bolo a gente desenforma, quando ele está num ponto onde eu consigo pegar ele com as mãos sem queimar. Então, não necessariamente que ele está totalmente frio por dentro, mas eu consigo pegar a forma com a mão sem queimar. Aqui a gente já está chegando em 1h30 de live, então assim, eu não quero ocupar a noite inteira de vocês. Então eu vou cometer este erro para o bem de daqui a pouquinho desenformar ele quente, mas não é o certo, tá? Em casa, vocês vão esperar ele esfriar, a calda a mesma coisa, para então desenformar o bolo e cobrir com a calda, combinado? Eu vou só fazer isso por conta de tempo mesmo, né? Aqui, eu vou pegar uma espátula para mostrar para vocês a calda. Então, ó, nossa caldinha, ela tá quente, mas vocês conseguem ver o brilho que ela fica, ó? E como fica mais espessa, né? O que ajuda muito nisso é a adição de chocolate, gente. Tá? Uma calda só com cacau, ela até enrola, mas não fica assim, tá? Ó, fica cremosinha, né?
Dá de comer, olha, puro, né? Se botasse um pouco mais de bebida vegetal, vira um chocolate quente. Eu faço muito no inverno. Já ensinei várias vezes em live, por sinal. Então, ó, como é que normalmente eu faço? Eu tiro a calda da panela, coloco num recipiente de vidro e aí deixo ela, mesma coisa, né? Ficar em temperatura ambiente, não precisa ficar totalmente fria, mas eu deixo ela esfriar um pouco sempre antes de colocar. Não é uma coisa linda? Sem leite, gente. Vocês já pensaram? Coisa boa. Olha, dá de ver melhor, né? É muito bonito. É hipnotizante, né? E o cheiro tá uma coisa. Dá de mergulhar uns morangos aqui, você comer. Frutas, né? Meia de colher. Usar em qualquer bolo que você quiser. Bolo de milho fica bom. Quer raspar, Thiago, panela? Que sofrimento. Esse trabalho difícil. Coisa, né? Tá meio quente. Tá, vamos informar o bolo? Vocês querem ver, né? Eu acho, porque vocês me apoiam. Tá quente, não era certo, mas vamos lá. Eu vou tirar ele, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Como é que normalmente eu faço. Eu tiro o bolo e deixo ele na gradezinha um pouco. Então, sempre com a faquinha, só para dar uma... Vocês observaram que ele desce um pouco, certo? É aquilo que eu expliquei ontem, ó. Quando um bolo sai do forno, ele continua cozinhando, por isso que a gente não desenforma ele quente. Todas as moléculas dele ainda estão ali agitadas, ativas, então a gente deixa ele se acalmar. Então é natural que o bolo baixe um pouquinho. Aqui talvez vocês não percebam, mas ele estava um pouco mais expandido, ele cede um pouquinho, não há problema nisso. Não pode afundar, né, ir lá para baixo, mas esse ceder um pouquinho não tem problema. Aí a gente só dá aquela soltadinha com a faca lateral. E aí eu gosto de botar na grade. Sempre, para esfriar um pouquinho mais. Certo? Aí eu deixo normalmente ele aqui, né? Estou vendo que ele tá bem esfumacento, né? Tá bem quente. Que é uma delícia comer bolo quente, mas não é o correto falando tecnicamente. Então eu deixo sempre ele aqui. É bom que seja uma gradezinha, porque aí o ar circula. Se a gente mantém ele muito também, esperando esfriar totalmente na forma, ele acaba ficando úmido e às vezes também isso interfere na textura dele. Então tudo que você puder deixar para circulação do ar é melhor, tá? Bolo super fofinho, gente, feito sem glúten. Vocês viram, com ingredientes maravilhosos, saudáveis, que só traz coisa boa para vocês, para a família de vocês, para os filhos, né? Poderem comer sem culpa. Eu gosto de servir o bolo, de apresentar ele assim. Tem pessoas que fazem ele ao contrário, né? Eu gosto dele assim. Então, normalmente eu deixo ele esfriar, depois eu faço ali a troca. Vou pegar um prato para a gente então finalizar com a calda. E aí eu quero cortar ele para mostrar por dentro, tá? Para vocês. Eu não peguei a minha boleira ali, vou ser no prato mesmo. Até que eu pegue um banco, vai pegar a boleira, vocês já foram embora. Tá? Então, normalmente, o que eu faço? Boto aqui, deixo um tempo, né? Depois faço a troca aqui de novo, quando ele já tá mais frio, né? Certo? Então, deixo na grade para circular, depois bota num prato para servir, tá bom? O tamanho de forma, ingredientes, vai estar tudo no e-book. Quando eu vou fazendo normalmente uma receita, eu já vou lavando toda a louça, que não dá, né? Vai dando uma acumuladinha. Ok, vamos botar nossa calda agora por cima. A Isis está aqui. Que coisa boa, Isis. Com saudade de ti. Hoje ainda falei de ti, pro Thiago. De ver, vontade de ver vocês. De ir para Pomerode fazer uma visita. Tá, e vamos derramar nossa calda. Eu vou lembrar vocês de novo, que vocês não devem fazer isso com aquele quente, tá bom? Então, quando forem fazer, esperem o bolinho esfriar e a calda também. Vocês vão ver que a gente vai colocar a calda
depois de um tempo ela vai puxar, ela não vai ficar aquela calda mais espessa e mais brilhosa, tá bom? Então em casa, vocês não façam isso que eu vou fazer. Ó, textura da calda, tá muito bonita, né? Tá boa, Tiago? Já deu uma provada? E aí a gente vai sem dó aqui no nosso bolo. Você vai colocando por cima e aí ele vai fazendo aquela queda natural, sabe? Vai ficando aqueles escorridinhos assim pelas laterais. E depois com a colher a gente só dá uma espalhadinha, então forma uma piscininha ali, né, dentro. E a calda escorre naturalmente para fora. Que aí formam esses desenhos, né? Então, ó, vocês estão vendo que ela tá brilhosa, mas daqui a pouco ela vai meio que desaparecer por conta do calor, tá? Mas tá lindo, né? E o cheiro tá um absurdo. Eu vou cortar só para vocês verem por dentro. É lógico que ele está quente, então não é a mesma textura dele frio, mas já vai dar de vocês terem uma noção. Olha, eu acho que vai ser nossa janta de hoje, isso. Aqui, nosso bolinho. Quero que se vocês fizerem em casa, né, desejo que vocês façam, que vocês depois me mandem uma foto ou me contem se vocês gostaram, se a família de vocês gostou, se ficou bom. Ó, super quente, né? Mas deu de ver a cor, isso é algo bem importante, tá? De vocês verem. É aquilo que eu falei, bater bem a cenoura para ficar assim bem laranjinha. E essa estrutura, vocês veem que tem ali tem a altura, né? Não é aquele bolo solado, embatumado, como normalmente as pessoas pensam que é um bolo sem glúten. É um bolo, poderia ser de trigo, né? Esse bolo aqui, não, pela estruturação que ele tem. Ele tá autoestruturado, fofinho. Então é isso que a gente busca, né? Não é porque é um doce sem glúten, sem leite, que tem que ser aquela coisa estranha, com sabor ruim. Certo? Ó. Fofinho, né? E úmido ao mesmo tempo. As pessoas às vezes têm a ideia de que bolo sem glúten é bolo esfarelento, seco, e é quando a pessoa não sabe fazer, né? Não sabe combinar os ingredientes. Quando a gente sabe, fica essa coisa maravilhosa, mesmo quente. Vocês gostaram, pessoal, da receita? Me contem aí. Estamos indo para 1h40 de aula. Como eu falei, não é só uma receita, né? Eu fui dando uma aula, então bem pausada. Se você faz em casa, lógico que isso seria muito mais rápido, né? Para você fazer, não leva esse tempo todo. Enquanto está no forno, você já faz a calda, depois deixa esfriar e depois você serve. Então aqui foi um pouco mais longo, porque a gente foi fazendo tudo bem pausado. Lembrando então que hoje foi a nossa segunda receita da Semana dos Doces Saudáveis. A gente começou as aulas na segunda-feira. Segunda não teve receita, foi só uma aula mais teórica sobre inflamação. Ontem a gente fez bolo de chocolate, que aí foi um bolo feito sem glúten, leite, sem farinha, sem açúcar. E hoje a gente fez esse bolo de cenoura, mais com cara de bolo de vó, assim, um bolo mais tradicional, dentro aqui da nossa terceira aula. A gente vai ter aula até segunda-feira, então amanhã a gente tem aula só sobre glúten e substituições, vou ensinar um mix de farinha sem glúten. No sábado a gente tem aula sobre leite, vou ensinar o leite condensado, que é uma receita também coringa, assim, para vocês fazerem. E no domingo tem a live do açúcar e eu vou ensinar o blend de adoçantes naturais. Na segunda a gente abre as inscrições para a nossa 7ª turma da Doceria Saudável e vai ter receita também de estrogonofe de nozes, tá bom? Então desejo que vocês acompanhem as aulas, todas estão ficando gravadas e disponíveis aqui no Instagram, no meu perfil, e a gente está subindo no YouTube também depois, então você pode escolher qual canal você prefere. Lembrando que chegou ali um determinado momento a gente vai tirar as aulas, tá bom? Então não fica disponível para sempre. Aproveita para assistir enquanto elas estão liberadas aqui para vocês. Amanhã de manhã
a gente envia a receita com o e-book atualizado nos grupos de WhatsApp dos inscritos. Se você ainda não está nesse grupo, digitando doce que você recebe o convite no seu direct, tá bom? Terminando aqui essa aula, eu vou abrir uma caixinha de novo de perguntas ali nos meus stories. Se você ficou com alguma dúvida que eu não respondi, você pode mandar pergunta por lá que aí eu vou explicando lá para você com mais calma, tá bom? Muito obrigada por quem ficou aqui até o final, né? 1h45 aí de aula já. Muito obrigada por vocês que ficaram. Desejo que vocês tenham uma boa noite. E, de novo, fez o bolo, me conta lá o que você achou, me manda uma foto para saber se ficou bom para você aí também ou se você ficou com dúvidas. Tá certo, gente? Muito obrigada, então. Tenham uma boa noite. Eu vou ter que fazer o esforço agora de provar esse bolinho aqui. Desejo que vocês façam e degustem aí também. Tá certo? Um beijão, então. Uma boa noite. Espero vocês amanhã, sexta-feira, às 19 horas aqui. A gente vai estar falando sobre glúten e sobre mix de farinha sem glúten. Tá? Um beijão e até amanhã.